Muito bem-vindos ao Mentalidade em Ação, podcast onde saúde, sucesso e performance se encontram. Hoje, uma convidada super especial para falar de um tema muito bacana, que é comunicação. E o mais interessante é que a gente se comunicou pela vestimenta, pela mesma cor da começamos com sintonia. Já começamos com sintonia, e inclusive a cor do esmalte, gente, também é a mesma. Impressionante. E a gente não combinou. Isso serve para eu lembrar que na próxima vez, aos meus próximos convidados, eu preciso saber a cor da vestimenta de cada um. Chegamos aqui, ó. Olha como a gente está em sintonia, não é, Verônica? Isso é muito legal, né? Isso é muito legal. Bianca Celotto, ela é mentora de executivos, criadora aí do método do legado, da voz ao legado e fundadora da Ó Quem Fala. Super admiro, obrigada pela sua participação, fico muito feliz. Vamos falar de um tema que a gente gosta, e porque eu também particularmente gosto muito, mas você tem toda a técnica, tem toda a didática, tem todo um conhecimento que eu acho interessante a gente passar aí para os nossos ouvintes. Comunicação. Para mim, é mais que voz, é mais que oratória. Apesar disso ser muito importante, eu aprendi muito isso com você, estou treinando bastante. Mas a comunicação, para mim, fala muito sobre expressão, sobre autenticidade, manifestação, né? Relacionamentos. E a comunicação não é só fala, ela é uma escuta que é muito importante. Ela é uma presença e também é silêncio. O que mais, Bianca, você pode contribuir aí pra gente? Bom, antes de responder, é uma pergunta ampla e a gente Sim. pode dar muito significado a essa comunicação, ao que é a comunicação, mas eu quero agradecer, primeiramente, pelo convite de participar. É uma honra, a gente já se conectou logo de primeira, né, Vê? A gente participou de um evento juntas, fomos num curso. E aí nunca mais a gente se desconectou, mais, né? Olha, até aqui eu falo, a gente brincou, né? Até na roupa agora. Até na roupa, a sintonia tá aqui. Então, obrigada. Eu que agradeço. Me sinto honrada de ser entrevistada por você. Bom, comunicação é a nossa posição no mundo. Então, é a nossa vitrine social, é como a gente se mostra para o mundo, é como a gente expressa quem somos. Então, se a gente puder fazer um resumo, e é tão amplo, é tão importante, é tão significante para o ser humano, como a gente se comunica, é o que distingue a gente dos bichos, dos mamíferos da selva, é a nossa capacidade de se conectar ao outro, de se expressar socialmente, amplamente, de ter uma amplitude social muito mais rebuscada, muito mais detalhada, cheia de significados, de nuances. Então, a comunicação, ela é uma vitrine social, é a forma como o mundo nos vê e como a gente se coloca nesse mundo. Ela é liberdade, ela é reivindicação, ela é limite, a comunicação é relação, a comunicação é reivindicação, a comunicação é você pedir o seu espaço, o seu respeito. O que eu vejo que a comunicação faz e fez na minha vida, e vejo acontecer e fazer na vida das pessoas, é através de uma boa comunicação, uma comunicação bem estruturada, inteligente, bem elaborada, cuidadosa, a gente consegue viver uma vida mais íntegra. Então é por isso que eu sou tão entusiasta da comunicação. Fala um pouquinho sobre viver uma vida mais íntegra através da comunicação. Essa integridade de você poder nomear as coisas, nomear as suas emoções, nomear as suas mensagens, de você conseguir construir narrativas que não só causem a compreensão dos outros, mas aumente, inclusive, o engajamento das pessoas em relação ao seu posicionamento, a forma como você, a sua visão, a sua análise, os seus valores, e que, obviamente, isso também se conecta aos valores. Então, é uma tradução do eu, tá? E eu vejo que
agora, né, na era contemporânea, a gente tem a intervenção de muitos canais de comunicação. Então, vamos pensar na rede social como um canal de comunicação. Isso aqui é um canal de comunicação onde a gente transporta a informação para grandes públicos. Ou seja, a responsabilidade que a gente tem hoje com a nossa comunicação, com aquilo que a gente coloca para fora, é muito maior, porque nós temos uma capacidade de falar e ser ouvido e ser visto, né, de uma forma inimaginável, é muito mais amplo. Eu atinjo milhares de pessoas de uma forma muito veloz. É uma forma da gente contribuir com o mundo, com a sociedade, é uma forma de dizer para que viemos, o que é que estamos fazendo aqui. De se responsabilizar também sobre como a gente ajuda ou não ajuda. Então, quando é que a gente fala que de forma inteligente usa a fala e quando a gente não fala, quando a gente silencia. Como a gente fala, né? Exatamente. Tem N maneiras da gente expressar uma ideia, expressar um sentimento. E eu acho que aqui tem um fato que aí eu vou puxar um pouco a sardinha para mim, que eu falo muito sobre emoções, Sim. Gestão das emoções, né? Como eu vou regular as minhas emoções e como é que eu vou gerenciar essas emoções, para quê? Para que eu possa me comunicar melhor, para que eu possa me fazer ser entendida pelo mundo, pelas pessoas que eu amo, no meu ambiente de trabalho. Como é que eu faço para que as pessoas possam se comunicar melhor? Mas tem a emoção que permeia toda essa comunicação, que muitas vezes pode impactar positiva ou negativamente. E o que a gente vê acontecer, eu não sei se você tem essa percepção, obviamente, é uma percepção bastante empírica, observável, assim, que Sim. A gente vê, é que, de fato, as emoções estão bastante dominantes. Afloradas nas pessoas, né? E aí, quando a gente fala de emoção e gestão dessas próprias emoções, nós estamos falando de intencionalidade. Perfeito. Então, o não dito também tem muito impacto nas nossas relações. E aí eu vou puxar para as nossas relações pessoais nesse primeiro momento, mas a gente acaba se comportando de forma muito parecida nas relações profissionais, principalmente quando a gente não tem consciência disso. Tá? Somos um só, né? Então, exato, a gente vai lá e leva a mesma mochilinha para o trabalho. Exato. Então, se a gente emocionalmente não consegue traduzir as nossas intencionalidades, se a nossa linguagem não tem uma amplitude, se eu não tenho repertório, se eu não tenho vocabulário para falar sobre as minhas emoções, eu também não consigo fazer isso no meu ambiente de trabalho, e lá não existe a camada do amor, da tolerância familiar, da parentalidade, que tenha que tolerar o acolhimento. O acolhimento que tolere, compreenda, acolha aquilo que eu não soube traduzir em linguagem, em comunicação. E isso vai envolver tanto a abordagem um a um, a interlocução, numa conversa desestruturada, numa conversa íntima, quanto a forma como eu impacto as pessoas no coletivo, em cima dos palcos, nas redes sociais, nos vídeos, enfim. Então, hoje as pessoas estão ganhando voz, ampliando as suas vozes. E o que eu vejo, Verônica, eu não sei o que você entende sobre isso, mas assim, até qual é a sua opinião a respeito disso, mas eu vejo que a gente tem que se responsabilizar mais pelo que a gente fala hoje. Eu chamo de comunicação responsável, né? Mas para isso a gente precisa se responsabilizar por o que está acontecendo aqui dentro. Sim. Né? Principalmente pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos, e isso é muito difícil. Né? Existem emoções, como eu vou dar um exemplo, o medo, né? O medo de desagradar as pessoas, né? Ou o medo de dizer não para alguém. Né? Qual é o impacto disso para a minha vida, para a vida do outro, para a nossa relação quando isso acontece? Né? Então, quando você fala sobre comunicar, eu ouso dizer que a gente também precisa exercer uma comunicação com a gente mesmo. Uma melhor comunicação com a gente. Né? Para saber o que está acontecendo aqui, para que eu minimamente consiga gerenciar isso antes de levar para o mundo. Né? Porque senão eu levo para o mundo de uma forma tão desordenada que acaba causando um impacto mais negativo do que positivo.
muitas vezes a gente não sabe, eu até brinco disso nos meus treinamentos, nas minhas mentorias, a gente não sabe distinguir ódio de fome. Tudo a mesma coisa. E aí a gente começa a agir, eu estava até comentando com você antes da gente iniciar aqui, a gente começa a agir como a minha filha de 2 anos e 8 meses, que tem um sistema emocional em plena, né, erupção, mas que não sabe racionalizar aquilo ainda, não sabe dar nome, não sabe nomear, não sabe traduzir o que ela pensa, o que ela sente, o que ela quer. E aí a gente vê pessoas profissionais de 45 anos fazendo isso no ambiente corporativo. Exato. Tá? Fazendo a mesma coisa. E aí, enfim, aí a gente entra na próxima camada do adoecimento corporativo, ocupacional, do trabalho. E, de fato, a comunicação é uma via. E aí você, como psicóloga, sabe muito bem disso, como uma terapeuta, é uma via de tratamento. Total. E é uma via de performance, que é o que eu faço. É uma ferramenta de performance. No meu caso, o meu trabalho especificamente na minha atuação com executivos, de aumento de performance através de consciência e regulação e habilitação de novas habilidades comportamentais a partir da comunicação. Porque a gente traduz em comunicação a forma como a gente se comporta. E a gente se comporta a partir de todas as camadas que a gente vai construindo ao longo da vida. Então, quando você fala que é uma via para você trabalhar a regulação, você falou mais alguma outra coisa que agora me fugiu. A regulação, quando a gente regula e depois traduz isso para o externo. Tá, então você sai do interno e vai para o externo. Para o externo. E aí, quando você fala sobre performance, você olha para o interno e a partir disso, como você se posiciona lá fora. E isso envolve corpo, envolve a fala, o tom de voz, o olhar, a postura. Tudo isso envolve essa comunicação, mas também envolve essa questão do como eu quero me conectar lá fora e o que eu quero, que mensagem eu quero passar lá fora para as pessoas. O que a gente tem trabalhado ao longo desses quase 10 anos nos nossos planos de treinamento, nas nossas trilhas de desenvolvimento dentro da Ó Quem Fala, é sempre um primeiro passo que é a consciência. Ou seja, a gente tem trabalhado na nossa metodologia, e isso é muito forte, todo o primeiro passo, quando vem um treinando e começa uma trilha de desenvolvimento na Ó Quem Fala, a gente primeiro desperta nele a consciência. Olha para si, veja o que você faz. Porque muitas vezes as pessoas até procuram treinamento e tal, mas elas não têm uma autoanálise muito calibrada. E elas agem no automático o tempo todo, muito né? No automático, muito resignada às próprias emoções. Então, se eu sentir, eu falo. Eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo. Esse é meu jeito, tá? Então, eu sou mais explosivo, ou seja, minha comunicação vai ser sempre no tom explosivo. Eu sou mais introspectivo, ou seja, eu vou sempre me dar ao luxo, porque em alguns aspectos você ficar o tempo todo isolado é um luxo, não sei, né? Algumas pessoas podem, outras não, de não me posicionar, de não aparecer, de não falar nada. Só que aí existe um ruído entre expectativa e realidade, porque as pessoas ficam resignadas a essa emoção. E quando a gente chega, por exemplo, para a fase... Quando chega para a fase de treinamento, eu ainda consigo mudar isso, né? Mudar essa página, virar essa página. E quando eu não chego, por exemplo, para uma fase onde eu desperto a consciência, a gente acaba carregando uma vida de frustrações, porque o que a gente vê acontecer, e eu já vi clientes meus se lamentando. Então, vamos lá, níveis já de C-level se lamentando. Puxa, se eu tivesse aprendido isso antes. Porque você carrega ali anos de frustrações, de uma expectativa criada sobre resultados e resultados que vêm de outra forma. Porque a tradução disso, o viés disso, a ponte para que isso fosse
acontecendo, não tinha, porque não havia nem consciência. Então a primeira coisa que a gente faz é apertar o botão do on. O botão do on da consciência, você muda uma mentalidade. A partir dessa mentalidade, você tem uma permissão de se desenvolver e fazer diferente. Aí a gente vai usar a neuroplasticidade, vai usar o treinamento, a repetição, para poder se desenvolver e ter uma resposta diferente no mundo lá fora. Porque eu acho que é isso, né? A gente fica muito resignado, mas aí a gente vai ter sempre a mesma resposta e sempre o mesmo resultado. Sim. E aí é onde a gente fala sobre performance. Aí eu não performo bem e eu vou estar ali sempre naquele mesmo nível. A partir do momento em que eu crio esta consciência, eu me permito mudar, aí eu tenho que aceitar que eu erro e que eu posso ser um ser treinável e estar ali em um momento de adaptação, uma nova adaptação, e aí eu vou me desenvolvendo e vou construindo outras ferramentas de um novo repertório para que eu possa performar mais. É isso. Exatamente. A diferença do letramento técnico de comunicação com instrumentos como a oratória, por exemplo, e o letramento emocional, que é feito dentro de um consultório terapêutico, com um especialista terapêutico, por exemplo, é que o letramento técnico, que é o que a gente faz em treinamento, dentro de uma escola de desenvolvimento de soft skill, como é quem fala, o que a gente faz é despertar a consciência. Então, a gente não tem o poder, porque nós não somos psicólogos, nós não somos, apesar das nossas formações correlacionadas, não é nós não somos habilitados para tratar ninguém. A gente não consegue ir até a página B de tratar ou mudar uma consciência de uma forma tão rápida. Muitos dos casos, por exemplo, pessoas que têm grandes dificuldades, enfrentam camadas de medo muito importantes, a gente, obviamente, a primeira coisa que a gente faz é encaminhar para terapia, encaminhar para um especialista, para um acompanhamento casado. Porque senão também o seu trabalho não vai ser tão efetivo assim. Não. O letramento técnico eu desperto essa consciência e com o aprendizado técnico, ou seja, a moldagem de posturas, comportamentos, ações, faz com que você vai se percebendo diferente e vai elevando o nível da sua confiança para se comunicar pelos resultados que aquela nova comunicação técnica te gera. Então, se você vinha de uma comunicação muito resignada, muito emocionada, por exemplo, e você começa, vamos lá, dentro de um processo terapêutico, você vai nomear suas emoções, isso vai ajudar você a gerenciar, lidar com isso e tal. Dentro do processo técnico de comunicação, usando o ferramental da comunicação, como a própria oratória, que é o nosso principal, a nossa principal ferramenta aqui na Quem Fala, o que a pessoa aprende a fazer é colocar moldagem postural, moldagem técnica, usar formatos de agir que vão ajudar com que o resultado da mensagem seja melhor. E esse resultado sendo melhor, o feedback também é melhor. Sim. Ou seja, eu vou criando uma consciência e isso, eu vou vendo essa qualidade trazer em resultados positivos, isso vai me aumentando a minha confiança e melhorando ainda mais o meu repertório de vida. Mas eu acho, aí é um achismo, um achismo não. Isso é visível para mim, porque eu sou um caso desse, e aí eu vou até acabar me expondo um pouco aqui. Eu acho que essas duas coisas, elas caminham juntas, porque assim, eu cheguei aqui com você, eu tinha toda a consciência, né, porque óbvio, já sou trabalhada há anos na terapia, né, mas existia uma trava que de verdade, o meu corpo precisou ser trabalhado para ser destravado. Né? Que é a ação. Que é a ação, exatamente. É o movimento físico. Por isso que eu falo, gente, corpo e mente não se separam. Se eu tenho aqui na mente todo um movimento que o meu corpo não caminha junto, ele não conversa da mesma maneira, vai ficar difícil, né? Vai dar uma travada em algum momento. E eu sempre tive uma questão que, assim, eu tive sempre uma questão de dificuldade, não sei se eu posso falar essa palavra, eu não gosto muito da palavra dificuldade, com a autoridade, né? Então,
eu tenho uma fala mais baixa, eu tenho um jeito mais calmo de falar, eu não sou uma pessoa que é impositiva. E eu sou alta, né, gente? Então só a minha postura, a minha presença física já traz uma presença. Então muitas vezes eu deixava de usar outros recursos e eu não trazia autoridade. Né? Então eu falava, poxa, mas uma psicóloga, uma consultora organizacional há 30 anos, que tem todo um trabalho desenvolvido, eu não tinha autoridade, as pessoas não me ouviam. Né? E aí eu fui buscar um pouco esse desenvolvimento que veio inclusive dessas técnicas que eu aprendi muito com você. Então eu acho que essas duas coisas elas precisam caminhar junto, essa consciência, mas a consciência sem ação não funciona. É a mesma coisa de você querer ser jogador de futebol só assistindo futebol aos domingos na televisão. Que você sabe toda a técnica e tá ótimo. Então, assim, não é uma coisa é botar o desenvolvimento da tua capacidade comunicacional, a tua performance comunicacional, a sua estratégia comunicacional, a sua inteligência comunicacional, sua capacidade de adaptação a diferentes perfis de interlocutores e plateias. Isso. Tudo isso depende da ação. Tá? Então, a consciência, ela é o primeiro step, mas aí vem a Verônica que está totalmente consciente sobre o que ela sente, o que ela pensa, o que ela necessita, mas aí vem o treinador de oratória, o especialista em comunicação e oratória e diz, agora você vai subir seu volume de voz. Vamos testar? Agora você vai pegar esse corpo que está retido e a gente vai ampliar. Vamos fazer isso? Agora você vai pegar esse argumento que você construiu e que está pronto na sua cabeça, você vai empacotar ele de uma forma melhor. Você vai usar um storytelling para aumentar a conexão com o outro. Então, o que as ferramentas técnicas fazem na nossa comunicação é ajudar a essa consciência se traduzir em ação. É muito comum, tem sido muito comum, Verônica, no ambiente corporativo e dentro das caixas de lideranças, muitas vezes a própria empresa, por exemplo, coloca, você vai para uma mentoria de comunicação e oratória com essa especialista aqui. Excelente. Muitos deles chegam resistentes, porque na cabeça dele ele está consciente, eu já sei do que você vai falar. E aí, o primeiro movimento que eu faço, a primeira provocação que eu faço a esses níveis de liderança mais altos, principalmente, que são mais resistentes a aprender ou desaprender coisas, tá, mas então por que você está aqui? Porque se você está aqui, os seus resultados não estão coerentes com a sua consciência. Então, a gente tem um ruído aí, entre o que você sabe e o que você faz. Então, vamos traduzir isso em linguagem, vamos traduzir isso em código. O teu código não tá legal. Vamos ajustar o código? E aí é que a gente entra com um trabalho específico de assertividade, a gente entra com técnicas específicas de negociação, de oratória, de storytelling, enfim. Toda a parte técnica que compõe o repertório comunicacional para aumentar a performance das pessoas, o impacto, a persuasão e por aí vai. E aí, entrando um pouco nessa questão do ambiente corporativo, que a gente gosta muito de falar, a gente sabe que essa comunicação de um líder, eu não acho que é só líder, é de qualquer pessoa, dentro de um time, dentro de de uma reunião, de um grupo, esta comunicação, ela impacta diretamente engajamento, resultados, retenção, motivação. Fala um pouquinho sobre isso. Você viu que eu citei líderes aqui, né? E por que eu vou citar sempre os líderes, tá? Porque eles são os espelhos. Porque eles são os responsáveis, tá? Então, eu não vou colocar essa carga de responsabilidade num analista júnior. Que está aprendendo. Que tem 20 e poucos anos e está sendo desenvolvido ainda. Ele está numa fase que eu não posso esperar dele ainda uma maturidade que o tempo nem deixou ele ter. Agora, quando eu tenho uma liderança, e aí entra também hoje, por exemplo, em ambientes de tecnologia, a gente vê lideranças bem jovens, que têm uma excelência técnica grande, mas tem muita dificuldade comportamental para liderar. Por isso que eu menciono as lideranças, porque o líder dá o tom. E acaba que essa responsabilidade de fazer esse ajustamento é da liderança. É por isso que eu provoco sempre os líderes. Tudo bem, o seu time que está abaixo de você, o seu time técnico, ele não tem necessariamente a obrigação de ter esse conhecimento, mas você tem.
para poder conduzir isso, porque isso vai se traduzir... É um ambiente de aprendizado. Exatamente, quem é que ensina? O líder é o que puxa. Isso. O líder é o que puxa. E sim, a gente tem que ensinar quando estamos liderando. Isso faz parte do processo, faz parte do jogo da liderança. É executar muitas... Eu vejo, por exemplo, empresas que possuem ainda estrutura familiares de médio porte. A gente vê que não tem lideranças que só estão em fase tática ou estratégica. A gente vê lideranças que estão ainda no operacional. Então, elas operam e lideram. Elas são líderes de si, são líderes de tarefas e são líderes de pessoas. E aí a responsabilidade é ainda maior, é ainda mais cansativo. Eu ia entrar nesse ponto, né? É exaustivo. Exaustivo. E aí a exaustão, o cansaço e o excesso de operações pode impactar a comunicação. Com certeza. E é por isso que eu posso fazer esse trabalho de fora para dentro. Quanto mais eu coloco a comunicação na minha caixa de ferramentas como algo necessário, exatamente como é necessário saber operar aquele software dentro do meu trabalho, se eu colocar a minha comunicação no mesmo nível de importância, eu começo a tirar uma certa sobrecarga. Por quê? Porque eu vou ter sempre esse instrumento como instrumento de trabalho. Ou seja, eu vou calibrar minha comunicação para lidar com essa situação assim ou assado. Eu tenho mais repertório. Isso. E ela pode te ajudar ao invés de te atrapalhar. Exatamente, ela pode te ajudar. Por quê? Ela pode te descansar, digamos assim. Com certeza pode descansar. Porque se eu tenho estratégia para lidar principalmente com as situações problemáticas, negativas, difíceis, de carga emocional alta, se eu tenho estratégia, se eu tenho repertório de linguagem para lidar com aquilo obviamente diminui o impacto do ruído e diminui o tempo de gestão da treta, do problema. Sim, exatamente, é isso que eu ia falar, né? Ela te traz clareza. Clareza. Quando você tem essa clareza, tudo facilita. E pro outro, Verônica, traz clareza pro outro. Exato. Mas, de novo, as pessoas ainda precisam aprender a se comunicar. Do básico, né? O que eu tô sentindo, o que eu preciso de você, fazer pedidos. Muitas vezes as pessoas dizem o que elas não querem ao invés de dizer o que elas querem, e aí as pessoas ficam confusas, vão entregar uma coisa completamente diferente do que ela estava esperando, aí tem desajuste de expectativa, tudo isso por conta de uma comunicação. E isso é muito claro no nosso dia a dia. Eu vou até contar o exemplo que aconteceu, um exemplo de uma pílula familiar, por exemplo, aqui. Pílula familiar. Para as pessoas entenderem o que a gente está tentando dizer nessa tradução, tá? Veja só, sei lá, hoje de manhã o meu marido ficou bravo porque eu demorei mais do que ele esperava para a gente sair de casa. Sim. Tá? E aquilo gerou nele um estresse bem alto. E eu me arrumei exatamente no tempo que eu me arrumo todo santo dia. Eu usei 20 minutos para me vestir o que eu precisava fazer. Mas eu vi que ele estava muito mais desregulado do que o normal. E, enfim, o que eu compreendi? E aí, nesse momento, ele falou assim para mim: mas você não me avisou que ia demorar 20 minutos. E aí foi o momento em que eu disse: e você não me avisou que tinha um compromisso. Portanto, nessa dificuldade, então, a solicitação agiliza é sua. Ou seja, eu preciso entender o motivo de eu ser mais ágil. Eu não sabia. Então, eu usei o mesmo tempo que eu uso todos os dias para me arrumar. Então, completar a informação faz toda a diferença. Agiliza, se arrume mais rapidamente do que você acostuma a se arrumar, porque eu tenho uma reunião daqui X minutos e precisa dar tempo. Aí, beleza. Eu tenho um motivo para a ação. Eu sei o motivo das coisas. O conflito é gerado porque fica muito não dito. Espera-se que o outro compreendeu a minha necessidade até o final. E ele não entendeu. E muitas vezes ele está interpretando uma outra coisa que não tem nada a ver com o que você está fazendo. Cada um numa página. Cada um. É óbvio que vai surgir conflito. É óbvio que eu vou ter dificuldade. E aí tá a grande questão nas dificuldades nos relacionamentos. Sejam eles afetivos, familiares, de amizade, profissionais. Tá aí, são esses ruídos, e eu acho que o não dito é muito mais... É pior. Impacta muito mais. Pior. E é muito comum no ambiente de trabalho. Muito comum. As pessoas têm muita dificuldade de
dizerem, de contestarem, ou fazem isso de uma forma um pouco torta também, e aí isso vem como um formato de reclamação, e aí a pessoa usa, acaba, né, ela não sabe fazer aquilo muito bem, vem com uma dose emocional muito forte, vem sem estrutura, vem sem clareza. Aí as pessoas não falam sobre o que estão sentindo. Não, aí vira o reclamão. Ou vem aquela pessoa que sempre vem com toda a comunicação dela, toda a informação, tudo que ela vai avisar, vem sempre com aquela dose de ansiedade. Então, aquela fala... Porque gera medo. Então, aí gera a gente medo. entra num ponto que eu considero muito relevante, que é a comunicação gera segurança. Segurança. Né? Se eu falo claramente, se eu me expresso com toda a destreza para que o outro compreenda o que realmente eu quero dizer e não o que ele acha que eu quero dizer, porque aí tem a questão do julgamento. Sim. E das histórias que a gente vai contando, né, sobre a fala do outro, né, essas histórias, elas causam uma interferência, um ruído absurdo, né, então essa comunicação, quanto mais clara, mais segurança eu dou para o outro. Exatamente. De que tá tudo bem, e de que a gente se entendeu, e de que as coisas estão caminhando nessa mesma página. Imagine um caminho, imagine uma estrada. Imagine uma estrada, então eu tenho uma estrada que está iluminada, que eu consigo visualizar todos os buracos, ou seja, eu tenho recursos para desviar dos buracos. Imagine uma outra estrada que está tudo muito escuro, ou seja, eu tenho... Tem que ir tateando. Eu vou tateando, e aí... Em comunicação assertiva, a gente chama isso de escada das especulações. O que significa isso? Os não ditos, o nosso cérebro sempre vai buscar um motivo para as coisas, vai buscar um dono, vai buscar um culpado. Ele vai ter que achar uma razão para as coisas, para as emoções acontecerem. A gente mesmo sempre, que não verdadeiras. A gente sempre vai acomodar numa razão, nem que a gente invente essa razão, mas a gente sempre vai acomodar as emoções em algum tipo de razão nossa, numa historinha que a gente conta pra gente mesmo. Uma justificativa que é confortável para nós. Para mim. Eu criei a minha historinha e ela funcionou para mim. Beleza, racionalizei. Só que no fundo é uma especulação, é uma versão que eu criei, porque o outro não me trouxe a versão completa. Então, se a verdade completa não é dita, se a mensagem não está completa, eu vou lá e completo os pedaços do jeito que eu quiser. Aí, por isso, não adianta. Por isso, a pergunta faz parte da comunicação. Fazer perguntas faz parte da comunicação. Escuta, eu estou entendendo isso aqui. É isso mesmo que você está fazendo? Exatamente. Ou é isso que... Me conta o que você está sentindo. Repete para mim o que você precisa que eu faça realmente. Qual foi o acordo que a gente... Vamos relembrar juntos o acordo que a gente fez aqui? Porque essas perguntas e essas confirmações trazem mais clareza e trazem mais essa segurança. O nosso repertório para acusar, para rotular, para julgar, ele é mais amplo do que o repertório para nomear o que eu preciso. Para nomear o sentimento, para nomear a minha emoção, para nomear a minha necessidade. Então, a gente tem um repertório bem baixo mesmo em relação a isso, tá? E o que a gente acontece, dependendo das pessoas, a gente entra geralmente em disputa. Né? Quem sofre mais, quem sofre menos, quem explorou mais, quem explorou menos. Ou então rompe, né? Ou então para, né? Para de falar besteira. E aí já corta por ali a conversa. Eu simplesmente me afasto. É claro que a gente está falando, gente, de... Nós escolhemos quem a gente quer manter ali nessa negociação, dessa comunicação, nesse elo. Obviamente que a gente sabe que nas relações da vida tem muitas que a gente não quer. A gente quer, de fato, né, romper o elo. Aí nós estamos falando de qualidade de relação, isso aí são outras camadas. A gente tem questões familiares, amizades, enfim. Aí já são outros poréns. Mas quando a gente fala do ambiente de trabalho especificamente, se a gente não dá nome aos bois bonitinho ali, de uma forma muito clara, o que vai acontecer é sempre essa especulação, e aí o outro entende do jeito que ele quer, e ele age do jeito que ele quer, ou muitas vezes ele nem age, ele só se afasta, ele só emburra, e isso é muito clássico, gente. As pessoas, assim, pessoas de 30 anos de idade emburrando dentro do porque foi frustrado, ai, tô emburrada. E gerando brigas desnecessárias. Pelo amor de Deus, sem saber gerenciar conflito, sem saber a diferença, né? Gerenciar as diferenças também tem isso, né? O que está acontecendo, assim, e no ambiente de trabalho especificamente, existe uma grande capacidade técnica, uma ascensão técnica, então pessoas cada vez mais jovens, com capacidade cada vez mais aprofundadas, principalmente na tecnologia,
mais uma incongruência absurda com a capacidade comportamental, uma imaturidade comportamental importante, uma infantilidade sendo levada para dentro do ambiente de trabalho e as empresas tendo que dar conta, né, dessa felicidade coletiva, o que é impossível dentro da realidade, do jogo, do trabalho, do mercado, enfim. Então, isso está sendo uma questão também. Não, tá bem grave no sentido de, eu acho que gestão de pessoas, comunicação, gestão de emoções, saúde, são tópicos que as organizações estão tentando ver como que elas vão lidar a partir de agora. Eu acho que tem a NR1 que vem aí, não sei o quanto ela vai ser efetiva para isso. Sim. Mas que são questões que que as empresas já perceberam. Perde-se dinheiro, perde-se resultado, perde-se performance, porque não se trabalha comunicação, emoção, pessoas, grupos, né, gestão de conflitos, gestão de interesses, e tudo isso é o que está impactando mais as empresas mesmos performarem, né? E as emoções, elas lideram. Elas são capazes, aí as emoções e como elas são reguladas e como elas são traduzidas e como as pessoas lidam com ela dentro do ambiente corporativo, dentro do trabalho, elas elevam um negócio ou elas declinam um negócio. Total. Tá? Principalmente as empresas que ainda não têm uma estrutura muito complexa. Então vamos lá, vamos falar de multinacionais. Obviamente que aí nós estamos falando de uma governança organizacional já mais complexa, né? Uma quantidade de pessoas muito maior, uma intervenção, um conjunto de regras muito mais desenhado. Mas vamos pegar empresas de médio porte, por exemplo, empresas em plena escalada, ascensão. Esses problemas vão latejar de alguma forma. Então, eu costumo dizer que a comunicação, quando ela não é causa da baixa performance de um time, turnover, ali altíssima frequência de, por exemplo, de atestados médicos. Sim. Quando não é causa, é sintoma. Sim, total. Tá? Quando não é causa, é sintoma. Eu falo muito isso, né? Eu tenho um programa que chama Performance Emocional Inteligente. Como as emoções me ajudam a performar melhor. Quando eu levo isso para dentro das organizações, da mesma maneira como a gente faz um processo de conscientização do indivíduo, quando a gente está trabalhando individualmente com cada um, né? Eu faço esse processo, eu tenho que fazer esse processo de conscientização com a gestão da empresa. Sim. Primeiro, para elas entenderem por que essas emoções estão impactando tantos resultados dela, né? Para que aí elas se permitam falar, tá bom, Verônica, então eu entendo que o seu programa vai trazer um ROI, vai trazer um retorno pra gente, e aí, ok, vamos começar a trabalhar isso. E tem outras empresas que falam, elas ainda não acreditam, né? Então você tem todo esse processo de conscientização ainda antes. Né? A gente tá ainda com o facão abrindo mato. Ainda. A gente tá abrindo mato, assim, enquanto o Vale do Silício está com a filosofia é a base dos caras de estudos, os psicólogos estão lá, as formações em neurociência, os coachings de performance emocional, a galera tá atuando isso fortemente. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente ainda tá engatinhando, eu tenho que entrar dentro da empresa e provar pro dono, convencimento todo. Eu tenho que provar para ele que se ele melhorar a comunicação dentro do ambiente de trabalho, isso vai trazer vantagens para o negócio dele. Mas é exaustivo. É extremamente exaustivo isso. Porque também tem a resistência. Quando não quer, não vou ouvir. Aí tem a questão da comunicação. Né? Porque recuso a me comunicar com você. Tudo a gente pode aprender, menos o querer, né? O querer não dá para aprender ainda. Não, então isso aí não depende da gente. Depende muito de uma iniciativa individual, sim. Depende muito de uma vontade individual em qualificar esse instrumento social que é a comunicação. Depende muito da intenção, depende muito do que você quer para a tua vida, para a tua carreira. Então, geralmente as pessoas mais conscientes, as pessoas que de fato, eu vejo assim, pessoas que estão mais preocupadas, que pensam numa ascensão de carreira, que querem ser reconhecidas no trabalho, que querem resultados, que querem essa recompensa profissional, elas estão buscando esse repertório. Eu acho que são pessoas que têm
elas sabem a importância do autoconhecimento. Com certeza. E elas sabem a importância do eu ser uma pessoa melhor, mais competente, com mais habilidades, tanto na minha vida pessoal como na minha vida profissional, e eu expando isso para a minha área de trabalho, né? Para minha empresa, para o meu time. Eu acho que a pessoa, ela precisa ter essa predisposição, né? Porque senão acaba olhando meio que o ambiente de trabalho como que é um ambiente de trabalho, ponto, acabou, vou fazer o que precisa ser feito e tá tudo certo. O importante é o resultado que tem que dar. Né? Acho que eu tenho algumas preocupações a respeito disso, assim, então, assim, eu tenho algumas camadas de preocupações, assim, a primeira preocupação como uma especialista atuante, hoje especificamente direcionada para o mundo corporativo, como uma empresária, dona de uma empresa que trabalha desenvolvimento pessoal e social no mercado educacional, e como mãe, que como, por exemplo, a epidemia de tela, como a individualização, como a demonização do trabalho, como a infantilização de adultos, como isso tudo vai repercutir futuramente em termos socioculturais e socioeconômicos. Tá? Porque a gente está falando de um país como o Brasil, que é um país em desenvolvimento, mas é um desenvolvimento que a gente sofre grandes impactos sociais. Então, existe uma individualização do indivíduo com o uso da tela, com o advento da inteligência artificial. E nós ainda não sabemos qual é o impacto disso. Não dá para saber. Então, eu tenho algumas camadas de preocupação a respeito disso, porque a gente vê dificuldades inclusive nos adultos. Então, a gente recebe alguns adultos, por exemplo, e eu especialmente treino muito especialistas muito técnicos, que a dificuldade de falar, amigo, você não é individual, olha aqui, temos uma sociedade, você vai ter que lidar com as pessoas, vamos ter que negociar, vai ter que fazer troca. Então, às vezes, eu sinto que eu tô num beabá ainda, sabe? Com pessoas já maduras, com 20 anos de carreira. Então, isso é bem preocupante. Como é que vai ser, então, com os mais novos? Porque como é que nós estamos estimulando isso nas crianças, nos adolescentes também? Porque existe uma preocupação, inclusive, da forma como eles vão lidar e viver socialmente, trabalhar e produzir, e fazer a roda da vida girar. Então, a gente não sabe muito bem como isso se desdobra futuramente. Daqui pra frente. E não dá para saber mesmo. Mas eu tenho conversado com algumas pessoas, alguns especialistas, principalmente com IA, essas coisas, e o que eu tenho ouvido muito é que, assim, olha, a IA é importante, não adianta, a gente vai ter que lidar com ela, e ela não vai embora e pronto, acabou. Mas as habilidades humanas, o que é do humano, precisa estar muito em vigor, muito em vigência o tempo todo, porque somos nós que vamos lidar com ela. E boa parte do que é a nossa habilidade, principalmente até essa questão da comunicação, é um instrumento que não vai embora. E que a gente também vai ter que lidar para o resto da vida, inclusive para lidar com esse mundo aí caótico que a gente está vivendo e que não sabe o que vai acontecer. Mas a comunicação, por exemplo, é um fio condutor disso tudo. Completamente. É um fio condutor, é um fio que ajuda, inclusive, a melhorar, né, a qualidade social, de alguma forma. As relações, a própria cultura, algumas crises que a gente tem vivido, crises sociais importantes mesmo, a polarização, a ruptura. Então, assim, é um buraco bem lá embaixo, mas, de fato, a comunicação, hoje, ela tem tido uma importância significativa em a gente conseguir recuperar habilidades e coisas que são esperadas da espécie humana, como, por exemplo, a gente está tendo que ensinar as pessoas a conversarem de novo, Verônica, a ter uma simples conversa. Isso. Então, eu vejo, por exemplo, eu vou contar uma história, assim, casos assim, que a gente vê em empresas muito grandes, por exemplo. Sei lá, tem um cliente, é um VP de uma multinacional e teve uma situação de dificuldade ali, eles tiveram um conflito entre pares, né, em vice-presidentes pares de áreas, e houve uma invasão de área ali entre um e outro. Os caras escalaram isso para o RH. Então,
Então são dois senhores que poderiam dar conta disso. Que poderiam simplesmente marcar uma conversa e aparar as arestas, delinear as fronteiras e fazer combinados. Mas isso escala para o RH. Vem o RH global para fazer uma mediação de uma conversa que não aconteceu. Então, veja, de uma situação que ela está a par. Ela não sabe também o que está ali, né? E aí, você entende que esse era um instrumento de resolução? A conversa, a comunicação bilateral. O ir e vir de percepções, de análises de necessidades. E isso não acontece nem para os níveis mais maduros, quanto mais para os times mais jovens, mais imaturos em formação. Então, isso é bastante preocupante para a gente, porque por muito tempo, então antes da pandemia, a comunicação não era colocada nem na pauta. A gente só começou a colocar esse assunto na pauta depois da pandemia, porque aí a crise veio. E nem saúde mental, né? E aí a crise veio. Então, a gente está tendo que ter um retroativo aí, estamos correndo atrás do leite derramado. Eu acho que a gente está falando do mundo corporativo, essas conversas que não acontecem no mundo corporativo, entre dois adultos que se esperam uma maturidade, mas a gente vê isso nas relações entre irmãos, nas relações entre casais, nas relações de amizades, enfim, né? A gente vê isso na nossa cultura como um todo. O papo tá ótimo. Queria ficar aqui 10.000 vezes, 10.000 anos conversando mais e mais. Tem. Mas para a gente finalizar, como ter melhores conversas? Vamos trazer um pouquinho para a prática, para as pessoas saírem daqui com algumas ferramentas. A primeira coisa que a gente vai aprender a fazer para conversar melhor é aprender a escutar os outros. Ai, obrigada por dizer isso. Dar atenção às pessoas. Presença, presta atenção no outro. Veja o que ele está te dizendo. A gente geralmente participa de monólogos em dupla, em algumas situações. Muitas vezes alguém com o celular na mão, com o celular fazendo alguma desviado, coisa com a atenção ali desviada, obviamente. Mas a escuta, ela precisa de desenvolvimento e treino também, porque o que a gente faz, geralmente, quando a pessoa está falando, a gente já está com um contra-argumento em elaboração. Em vez de eu compreender, de fato, aquela mensagem, eu fico, em paralelo, já construindo como eu vou rebater a mensagem. Então, a primeira coisa para a gente aprender a conversar melhor é escutar a versão do outro. Um outro ponto que você, inclusive, já citou é perguntar mais. Se o outro não soube trazer com clareza e deixou lacunas, preencha as lacunas com perguntas. Pergunte diretamente o que você precisa dele para que você possa atendê-lo, por exemplo, tá? Fazer essas perguntas. E o terceiro, sim, é ampliar o vocabulário para nomear o que sente e o que precisa. Ótimo. Tá? Eu acho que é uma boa tríade. Esses 3 pontos são perfeitos. Tudo é treinável, são 3 pontos completamente treináveis, são 3 pontos onde há bastante informação gratuita hoje na internet, onde tem grandes especialistas no Brasil que trabalham isso. Então, são pontos que vão trazer benefícios para a vida pessoal, de uma forma ampla, familiar, para as relações sociais e para o trabalho, consequentemente. Para finalizar, de verdade, que mensagem você deixaria para a gente, para os ouvintes, para os nossos seguidores? Eu quero que você também deixe aqui as suas redes sociais, onde que as pessoas podem se conectar com você. Que mensagem você deixaria para as pessoas para que a gente possa ter uma comunicação mais assertiva, mais responsável, de mais conexão? Coloquem a comunicação na dose diária, junto com o copo d'água. Façam isso, tá? A gente agora está com o hábito de carregar as garrafinhas d'água, depois que criamos consciência da importância da água, e agora eu vou sugerir, carregue a garrafinha da comunicação também. E que tem esses 3 pontos que você mencionou. Uma dosinha por dia ali vai ajudando. Então, sim, gente, não tirem isso da pauta, não tirem isso do teu repertório, não tirem isso da frente. Não usem só o piloto automático como recurso, procurem mais habilidades, aumentem o repertório, porque isso de fato cria um grande impacto pra gente, traz mais clareza, traz liberdade, traz conforto de alguma forma, traz integridade, que é o ponto que eu mencionei lá atrás. Comunicação é integridade, é ter uma vida íntegra, plena, e que você olha e fala,
Foi legal, foi bacana. Fui eu. Autenticidade, Fiz direito o negócio. Gostei de mim nesse momento. Muito bom. Bom, para o pessoal conhecer um pouco mais, quero convidar para conhecer um pouco mais do trabalho que a gente desenvolve com a Ó Quem Fala. A Ó Quem Fala é uma rede de escolas de comunicação e oratória. Hoje nós temos sede em Sorocaba, Piracicaba e Campinas. A gente tem trilhas de formações, como a trilha da Voz ao Legado, que é uma trilha que parte desde do ponto zero de comunicação, de um primeiro letramento de comunicação e te coloca em palcos. Tá? Para você virar palestrante, porta-voz também. Então, a gente trabalha muitas técnicas e uma formação técnica bastante ampla para trazer esses recursos. Então, tem esses recursos no formato presencial, a gente tem cursos online através da Universidade Ó Quem Fala. Nós temos os treinamentos in company, direcionados para a formação de times, lideranças, as mentorias também, as mentorias específicas para líderes e comigo especificamente, que é a mentoria Voz Executiva, que eu trabalho especificamente no comportamento e na comunicação de altos executivos. A gente está em todas as redes sociais, o nosso canal no YouTube é muito legal, tem muita vale a pena, coisa. Gente, vale a pena. Qual é o nome do... Ó Quem Fala. Ó Quem Fala. Com OH igual a expressão. Estamos no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, @Ó Quem Fala. E o meu pessoal, que é / Bianca Celoto, CELOTO. Vou deixar na descrição do episódio. Bianca, obrigada por compartilhar essa experiência maravilhosa, esse conhecimento. Muito obrigada. Obrigada, Vê. Adorei. Muito bom.